Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo de hoje ele é mais focado naquele empreendedor ou naquela empreendedora que tem uma ambição muito grande, que vocês vão entender de onde vêm as maiores porradas no negócio, onde a gente vê aquelas pessoas que de fato ficam multimilionárias, com dezenas ou centenas de milhões de reais de patrimônio, até de liquidez, dependendo se ele se executar uma venda, que é uma fase bem mais madura, tá? A gente tem que dar vários passos até chegar lá. Mas caso seja a sua intenção, né, não tem nada de errado ou certo com isso, tem gente que quer um negócio mais para subsistência, tem gente que gosta muito desse alto impacto, tem uma ambição maior, né, desde que você faça isso tudo com ética e ajudando as pessoas, etc, não tem nada de errado, né? E também não tem nada de errado você querer algo menor ou algo que tenha um impacto mais social, que seja diferente também, né? São perfis diferentes. Agora, para quem quer ter um impacto de tamanho e de financeiro muito grande, quem é ambicioso, quem pensa grande assim, as maiores porradas historicamente que vêm dos negócios vêm disso aqui. Tanto é que nos wealth management, né, os gestores de fortuna e de patrimônio, geralmente quando um cliente entra para um wealth management, ele veio de alguma fusão ou aquisição ou foi comprado por alguém, começou a ter muito dinheiro e vai ter um profissional ajudando ele a gerir esse patrimônio todo e dessa família, né? Geralmente vem desses casos que acontece assim, tá? Isso é prática, né? Isso é real. Então vou mostrar para vocês assim, se essa é a sua intenção, o que você tem que observar, como funciona esse mercado, de uma forma bem simples e rápida aqui, e como que você começa a se preparar de hoje para isso acontecer no futuro, né? Isso não acontece do dia para a noite, leva tempo, leva muito trabalho, mas pode acontecer e acontece, né, todo ano, diversas vezes por ano, né? Primeiro, dois lembretes rápidos aqui. Gostaria sempre que você pudesse deixar sua opinião aqui nos comentários. Você pode concordar ou discordar, né? E compartilhar com os amigos que gostam de negócio. Você conhece alguém que é ambicioso aí, que gostaria de entender isso aqui, seria legal, né? E lembrando mais uma vez, save the date, né? Dia 3 de junho, se inscreve aqui no link no nosso canal, no link aqui na descrição. É no nosso desafio anticrise de 7 dias, em que a gente vai, durante 7 dias, de forma bem rápida e descomplicada, te dar uma direção para que você possa aproveitar essa crise, adaptar seu modelo de negócio para essa nova era, técnicas de marketing de venda modernas, né, uma gestão financeira descomplicada e várias coisas para você poder conseguir aproveitar essa crise que de fato é muito rápida e não dá tempo. Lembrando que isso tudo é 100% online, 100% gratuito, tá? Dia 3 de junho ao dia 9 de junho, tá? Se inscreve aí. Então, o que uma empresa que vai comprar uma outra empresa dentro de uma fusão e aquisição, dentro de um private equity ou de um venture capital, busca, né? 3 pontos principais. E aí pode ser o quê? Geralmente quem que é o comprador dessa empresa menor que vai ser comprada, que pode ser você se você estiver preparado, né? Ou é um fundo de investimento, que ele vai te comprar por um preço para te vender mais caro no segundo momento, né? Esse fundo de venture capital, de private equity ou alguma coisa assim. Ou o que a gente chama de estratégico. O que é o estratégico? É uma empresa do mesmo segmento que você, geralmente bem maior ou até do mesmo tamanho, que vai fazer uma fusão, né? Mas ele vai te comprar porque colocando ele dentro do serviço que ele já tem, ele acredita que tem algumas sinergias, que é o que a gente vai explicar aqui já já, tá? Então, a primeira coisa que é muito bem avaliada, se essa empresa tem uma equipe boa, né? E se essa equipe realmente é muito boa, e se logo após essa fusão ou essa aquisição, o que vai manter? A equipe da própria empresa, ou ela vai sair, ou vai ter que colocar um time novo, né? Porque, por exemplo, se eu vender todo o meu negócio, eu posso escolher ficar, né? E aí eu faço até um contrato de permanência, né, na hora da compra, recebendo um prolabore por isso, óbvio, né? Ou posso resolver sair, mas beleza, se sair, quem que vai tocar, né? Isso é muito importante. Sinergias, o que é sinergias? É como se fosse duas coisas nadando na mesma direção, você consegue uma redução de custo ou aumento de rentabilidade. Então, por exemplo, as duas empresas têm duas equipes financeiras, duas equipes de marketing, duas equipes de contabilidade, duas equipes de atendimento ao cliente, e às vezes dá para não necessariamente diminuir pela metade, mas pode diminuir 20, 30%, né? As duas empresas têm a mesma fábrica, né? Não precisa de duas fábricas agora, se for uma indústria, por exemplo, enfim, várias coisas nesse sentido, né? Ou ambos também, né? Conseguir aumentar a rentabilidade também e diminuir o custo ao mesmo tempo. Como que você aumentaria a rentabilidade? Você pega, por exemplo, a eficiência de uma empresa e usa a marca da outra que é mais forte, pega um lugar que uma das empresas já tem pontos de venda, já tem contato ali, já tem venda ali, capilaridade, introduz o produto da outra também. Enfim, várias coisas que você pode fazer para ganhar sinergia, que você ganha muito potencial, que faz sentido para as duas partes aqui, né? E por que o potencial de rentabilidade tem que ser altíssimo? Isso é a terceira coisa que a gente busca, né? Porque não serve potencial de rentabilidade mediano. Geralmente nesse tipo de operação aqui, 100% de lucro não faz sentido, tá? Por quê? Primeiro, existe um custo de oportunidade em relação à bolsa de valores, né? Então, por exemplo, se eu
que é melhor para mim? Eu vou pensar como fundo de investimento, como investidor ou como empresa? Eu ir lá e deixar meu capital investido em alguma empresa em bolsa de valores ou em alguma aplicação financeira que não seja ação ou fundo imobiliário, alguma outra coisa assim, ou comprar essa empresa? Porque quando eu vou comprar essa empresa, eu tenho muito mais risco, muito mais trabalho quando eu faço uma aquisição, uma fusão dessa, né? E muito menos liquidez. Porque quando eu compro, por exemplo, uma ação em bolsa de valores ou uma cota de fundo imobiliário, ou faço um investimento num fundo de investimento, uma aplicação, seja ele de renda fixa, renda variável, multimercado, seja lá o que for, eu posso vender a qualquer momento, né? Por mais que eu tenha uma prazo de resgate é muito mais rápido do que uma venda de empresa que dura meses ou anos, né? Eu tenho muito menos risco, porque são empresas que estão numa fase muito mais madura de mercado, eu posso ter mais oscilação de preço e volatilidade, é diferente de risco, né? E muito menos trabalhoso, porque essas operações de fusão, de sinergia, etc., na teoria é muito mais fácil do que parece, na prática é um parto, é muito difícil de acontecer, dá muito trabalho, né? E por isso que a gente busca, quando a gente está olhando para essas empresas, ou eu quero uma empresa que está numa fase de reestruturação, ou seja, eu acho que ela vale muito e eu vou pagar pouco por ela, e quando eu reestruturar ela, o valor dela vai subir muito para mim, né? Então eu vou ter que reestruturar, fazer um turnaround em cima disso, às vezes, alguns casos que são bem mais complexos, compra-se até empresa em recuperação judicial. Só que esses são casos ainda de muito mais risco ainda, né? Não é a maioria dos casos não, isso é exceção, né? Ou que é uma empresa que tem potencial de crescimento muito grande, exatamente por isso que eu falei que tem que ter uma rentabilidade alta, né? E esse crescimento pode ser como? Ou orgânico, ou seja, a minha empresa está realmente crescendo, está crescendo o número de vendas, o número de clientes, o número de faturamento, ela naturalmente está crescendo. Ou via aquisições, que é esse caso que eu dei exemplo do estratégico. Eu posso sair comprando empresas menores para entrar dentro do meu portfólio, que eu sei que ela dentro do meu portfólio eu consigo fazer ela ter muito mais valor do que o valor que eu paguei, né? Então, nessas transações que geralmente acontecem, aquelas fortunas milionárias que surgem, geralmente o primeiro passo vem dessas coisas aqui, tá? Onde estão os principais erros, geralmente, dessas operações que dão problema, né? Isso do ponto de vista do investidor ou do estratégico que vai te adquirir. Né? Então é bom você ter isso no radar, porque, ou você seja um cara que esteja já numa fase maior querendo adquirir outras empresas, né? Para que ele vai fiscalizar isso em você, né? Geralmente falhas na due diligence, né? O que é a due diligence? É uma fase que você vai investigar o negócio do outro, tanto da parte tributária, trabalhista, ambiental. Você vai entrar dentro da empresa, ficar 2 meses ali, procurando todo o esqueleto do armário que tem ali dentro, vendo se a contabilidade bate com o que você falou que aquele negócio faturava e tinha de lucro, várias coisas nesse sentido, né? É uma auditoria mesmo interna. Então, geralmente acontece por falta de disciplina, não foi tão rigoroso nessa due diligence, né? Ou por não conhecer bem o negócio, né? Então, porque, por exemplo, uma análise contábil de um banco é completamente da análise contábil de um hospital ou de uma seguradora. São análises contábeis completamente diferentes. Você tem que entender do negócio para você saber analisar ele certinho, né? Estrutura de capital fraca, ou seja, você pegou uma empresa que a liquidez dela, principalmente a liquidez corrente ou até a liquidez de longo prazo, estava problemática, ou seja, ela tinha compromissos, dívidas e outras coisas em relação à quantidade de capital que ela tinha em caixa, em relação à quantidade de capital que ela gerava, que não era muito segura e a empresa acabou quebrando no meio do caminho, né? Manter a equipe inadequada, né? Então, às vezes você fez, como eu falei, que a gente procura uma equipe boa, seja da empresa que eu estou comprando, ou seja, que eu vou colocar uma equipe minha dentro dessa empresa, e às vezes a minha equipe não está boa, ou a equipe dessa empresa que eu comprei não está boa. O grande lance se não está boa, troca, né? E muitas vezes a gente não quer trocar porque dá trabalho trocar, é um parto, é muito perigoso. E nessa demora de troca, quando viu que a equipe não está performando bem, né? Nesse novo cenário, acaba se tendo problemas aí e erros, né? Na governança, que governança basicamente é o quê? São regras de convivência de como que aquele negócio funciona na prática, né? Até algumas questões éticas são envolvidas nisso. Mas muitas vezes falta alinhamento com o empreendedor, né? Então, o comprador, seja fundo de investimento ou uma empresa maior, alinhado com esse empreendedor, né? Que pode ser você, né? Que esteja sendo comprado. Então, alinhamento em horizonte de tempo, de prazo, de como que vai ser as coisas de pagamento, o que é direito de cada um, qual que é a capacidade de cada um de impor uma decisão se não for uma venda total. Por exemplo, eu vendi 50% da minha empresa, tá, mas quem que toma as decisões? Eu tenho capacidade de vetar alguma coisa? O fundo tem capacidade de eu vetar? E se eu quiser tomar uma dívida? E se o fundo quiser tomar uma dívida? Como é que fica isso? Quem que decide? Enfim, questão de alinhar um monte de regras que existem aí, porque não é só dinheiro, como eu falei aqui, né? E o quinto ponto aqui, né, é demorar a se desfazer do investimento ruim, né? Como eu falei, são investimentos de muito mais risco, porque são empresas que não estão tomadoras e alguns não vão dar certo, né? Quanto mais você tiver numa fase
de investimento anjo ou de venture capital, que são empresas mais imaturas, a chance de dar errado é maior, por isso que você procura negócio com rendimento, com um retorno potencial ainda maior. Porque você sabe que de 10 investimentos que você fizer, metade ou até mais vão dar errado. Então, o lucro dos que derem certo tem que compensar os que derem errado, né? Então é mais ou menos por aí, tá? E quando você viu que não deu certo, você tem que se desfazer desse investimento mesmo. Vende ao preço, nem que seja o preço que você pagou ou com algum prejuízo, é melhor do que você perder mais dinheiro e principalmente mais tempo ainda que você deveria estar focado em outra operação, né? E o último ponto aqui, né, pessoal, é gestão eficiente. O que a gente olha dentro dessas empresas que a gente considera uma gestão eficiente? É isso aqui, no final, que você vai olhar para que a sua empresa, o seu negócio esteja um dia preparado para uma operação dessa multimilionária e você possa colher esses frutos. Primeiro, pessoas e processos muito bons, né? Então, o que é pessoas e processos muito bons? Tem que existir, geralmente, é bem avaliado, meritocracia de verdade, ou seja, você divide o sucesso recompensando os melhores, não é para sair recompensando todo mundo. Os melhores merecem mais coisa do que os que não performam bem. Ponto final. Isso é meritocracia dentro do negócio, dos negócios que são bem avaliados, tá? Saber o que tem que fazer, o que tem que medir, né? Como que eu vou saber a performance de cada um e o que cada um faz, como que essa empresa é gerida em termos de pessoas e como que você mede a performance de cada um, as metas, se você tem variável em cima disso, né? E questão cultural geralmente é muito bem avaliado também, né? Se existe uma liderança ali dentro, engajamento, ou seja, as pessoas vestem a camisa daquele negócio, né? Motivação, né? Se as pessoas querem de fato ver aquele negócio crescendo, isso tem um valor imensurável que é muito bem avaliado, tá? Se existe uma gestão de custos rigorosa, né? Então, uma coisa só porque vocês entendem. Eu vou falar aqui do incêndio já, né? Enfim, existem diversas coisas uma gestão de custo rigorosa, né? Empresas bem geridas fazem uma gestão de custo rigorosa, aquela história da frase do Marcel Telles, né? Custo é igual unha, você tem que estar cortando sempre. Mas orçamento base zero, o que é orçamento base zero? Que ano a ano você revisa todas as suas despesas e não considera que aquilo ali simplesmente faz parte do negócio. Você se pergunta, será que realmente eu preciso disso aqui ou posso cortar? Ou pelo menos posso usar algo mais barato do que esse que eu tenho aqui, né? Todo ano você faz isso, né? Isso chama-se orçamento base zero. E também, né, lógico que a gente tem que saber os custos estratégicos, que é gerir com inteligência. Eu não vou cortar um custo, eu vejo que ele me dá um retorno muito maior do que eu gasto, a não ser que eu tenha, óbvio, uma outra opção melhor dentro daquele mesmo tipo de custo. Mas eu vou cortar custos que não me dão um retorno tão bom igual eu espero, né? Ponto final. Agora, se é um custo, por exemplo, uma campanha de marketing que ela me dá um retorno de 10 vezes o que eu invisto, não faz sentido nenhum cortar esse custo, né? Então isso é óbvio. E é importante eles verem que não é uma gestão que vive de apagar incêndios, ou seja, existe planejamento, estratégia, existe tecnologia, né, ligando todos esses elementos, né, que a gente falou ali, né, gestão de pessoas, costura, etc. Isso tudo está mais automatizado, já está mais bem gerido na sua mão, não precisa ser uma empresa super tecnológica, mas que tem um sistema que funciona, que está bem implantado e as pessoas seguem aquilo ali. Se existe uma governança, ou seja, a forma que isso tudo é organizado dentro da empresa, quais são as regras, quais são os valores, qual que é a ética, até onde pode ir, onde não pode ir, como é que funciona a gestão das pessoas ali dentro, como é que funciona o controle de custos, enfim, são questões de governança, de gestão da empresa. E por último, eu esqueci de colocar aqui, é uma gestão financeira minimamente organizada, que é um DRE e um fluxo de caixa compatível com a contabilidade, tá? Eu sei que a maioria das empresas pequenas e médias não tem isso aqui, mas você vai ter que ter, né? Então comece agora porque leva tempo para você fazer isso. Então já começa a fazer seu DRE e seu fluxo de caixa, que o gerencial, ou seja, aquele que está dentro do seu sisteminha ou na sua planilha de Excel, bate com o que existe na contabilidade, ou pelo menos que seja próximo e você saiba por que não bate, tá? Isso é essencial entender, você não precisa fazer exatamente, declarar tudo, etc, que a gente sabe que na maioria dos negócios é difícil, você não sabe, às vezes você faz alguma coisa errada sem perceber e depois você tem que consertar, enfim. Não estou aqui para julgar ninguém quanto a isso, mas o fato é que você precisa ter, no mínimo, um DRE e um fluxo de caixa, o ideal também ter balanço patrimonial, né? Muito bem organizado gerencialmente e que bata com aquele contábil, porque uma coisa é a sua planilha de Excel, outra coisa é que você envia para a Receita Federal, né? E isso vai ser avaliado, porque se você não tiver isso, os grandes investidores nem olham, porque eles não têm braço suficiente para olhar todo mundo, tá? Então isso é muito importante você entender. Então é isso, espero que tenha ajudado vocês e até a próxima. E lembrem-se de se inscrever no Desafio Anticrise 7 Dias, o link está aí na bio, aqui na descrição do vídeo, tá?
Dia 3 de junho, 100% online, 100% gratuito, para a gente sair dessa crise de forma rápida, tá bom? Obrigado, um abraço.